Suspiro, eu quero ler aqui livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, ou livro de Lamentações. O tema da mensagem: o poder de um suspiro. Você que está acessando o canal aqui do nosso Instagram, quero ministrar nessa noite o poder de um suspiro, baseado nesse texto de Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3, no versículo 55 e 57. Amém, amados? Coloca a mão no coração e diga assim: obrigado, Jesus, por esse dia. Eu recebo a tua palavra no meu coração, em o nome de Jesus. O poder do suspiro é o tema dessa mensagem, e diz aqui, Lamentações 3, 55 a 57, diz assim: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra, ouviste a minha voz, não esconda o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste: não temas. Hoje quero continuar falando sobre essa importância, irmãos. Então, no 57, tu te aproximaste no dia que te invoquei e disseste: não temas. Amém? O Senhor diz para não temas, porque o Senhor vai ouvir o teu clamor e o teu suspiro. Amém? No nome de Jesus. Então, amado, eu quero aqui falar sobre a importância da oração, de uma oração do coração, uma oração de quebrantamento. Então eu quero falar sobre a oração na nossa vida, Há duas coisas que produzem pressão na oração. Seria primeiro uma grande necessidade, Às vezes a necessidade nos pressiona a orar. Às vezes a gente sente falta de algum recurso, de dinheiro, saúde, alguma coisa está faltando, então isso produz uma pressão para você orar. Isso te leva a você orar. Então, às vezes, a necessidade, ela produz uma pressão para você orar. E outra coisa também que te pressiona a você orar, a clamar, a pedir a Deus, é você ter um sonho, Um sonho, um desejo de realizar algo na vida, Eu tenho orado lá para Deus abençoar a minha construção que eu quero fazer, ainda não chegou o momento, mas a gente tem pedido a Deus, e então isso nos pressiona a orar mais, quando nós temos um objetivo para alcançar, ou quando nós também, muitas das vezes, sentimos alguma necessidade. Então, sonho é um desejo, profundo, que pode produzir algo muito forte na nossa vida, Sonhar é bom, irmãos. Nós precisamos sonhar, precisamos ter projetos, precisamos de colocar projetos. Eu tenho muitos projetos e que eu oro para que esses projetos sejam realizados. Nós precisamos crer que Deus possa nos abençoar de uma forma muito profunda. Por isso a oração é muito importante. Por isso nós precisamos clamar. Por isso nós precisamos clamar como um suspiro ao céu, Como Jeremias aqui: não escondo o teu ouvido ao meu suspiro. A palavra suspiro, irmãos, vem do verbo suspirar, que significa uma respiração mais ou menos prolongada, Aquela respiração prolongada. E quer dizer também, às vezes, até uma oração, uma respiração prolongada, produzida por alguma dor, uma dor sentimental, por um prazer,
por uma emoção, por uma vontade de conquistar algo. Então você ora, você clama, você suspira aquilo no teu coração. É isso que quer dizer essa palavra suspirar. Tem certas coisas em nossa vida que nós só vamos receber de Deus quando suspirarmos através de uma oração sincera, de um clamor intenso, de um momento de choro, de quebrantamento. Tem vezes que você precisa chorar aos pés do Senhor. Tem coisas que você só vai receber através de um quebrantamento, de você chorar e clamar e pedir: Senhor, tem de misericórdia. Chore, suspira, peça a Deus no nome de Jesus. Então o profeta Jeremias, amado, ele é conhecido como um profeta chorão na Bíblia. Então diz que ele tinha aí um temperamento melancólico, muito chorão. Então, segundo os estudiosos, dizem que este livro de Lamentações, em todas as frases do livro de Lamentações, foram escritas com lágrimas. Então, é um livro poético. Inclusive, até hoje, quando Jeremias, ele estava entristecido, ele estava se lamentando nesse livro aqui, falando com Deus, a sua frustração, porque o povo de Deus tinha morrido espiritualmente, não estava mais adorando a Deus, não estava mais servindo a Deus, não estava mais buscando o Senhor. Então o povo estava desanimado. E o que aconteceu? Houve-se então, o rei da Babilônia foi e levou cativo o povo de Israel. E ele ficou muito entristecido com esse acontecimento. E é onde que surge esse livro. Até hoje, aconteceu em Jerusalém isso. Até hoje tem lá o Muro das Lamentações, onde os judeus ficam batendo a cabeça orando lá por várias horas. Não digo batendo a cabeça no muro, eles ficam com aquele jeito, orando e fazendo esse gesto assim, chegando a quase encostar no muro. Eu quero dizer aos irmãos, tem certas coisas, que nós vamos receber quando nós estivermos nessa intensidade, sentir na nossa alma a tristeza pelaquela vida que está fria espiritualmente, por aquele irmão que não aparece no culto, que você não vê ele, às vezes ele está com uma grande tribulação na vida dele, que ele está sofrendo, ou está em dúvida, está com a mente perturbada, e nós precisamos o quê, irmão? Precisamos orar, precisamos clamar, como o profeta Jeremias, às vezes até chorar por essas vidas, pelo seu lar, pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Então podemos considerar que este livro de Lamentações é um livro poético, onde Jeremias aqui se lamenta, se entristece, e eu posso ver que a tristeza dele era porque o povo estava sendo levado como escravo a cativeiro babilônico. Então precisamos nos dias de hoje também ter essa paixão de Jeremias, este amor que Jeremias teve, esse encargo pelas vidas que estão sendo presas aí, estão sendo escravizadas pelo inimigo das nossas almas. Precisamos muitas das vezes chorar, irmãos, clamar ao Senhor, se lamentar, porque o mundo tem gerado somente morte espiritual nas vidas das pessoas, e até mesmo na vida de muitos irmãos da igreja, que não estão percebendo, estão morrendo espiritualmente, não tem desejo de orar, passa a semana toda, não faz uma oração, não faz um clamor, não lê Bíblia. Mas como vamos ajudar alguém se em nós mesmos não há um desejo profundo de buscar o Senhor, irmão? Como você pode querer orar por alguém se você não busca por você mesmo, não tem uma vida devocional com Deus? Como pode dar para alguém alguma coisa que não temos recebido? Só podemos prestar alguma ajuda se temos sobra suficiente para poder dividir. Por isso eu creio que quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo, mais sensíveis seremos para interceder através da oração, gemer como Jeremias gemeu em suas orações pelo povo de Israel.
Toda vez que eu vou, irmãos, para São Paulo, eu ligo o carro aqui, né, da minha casa, né, eu ligo, e às vezes eu vou orando, quando eu vou ver, eu estou quase chegando em São Paulo, 4, 3 horas de oração, orando pela igreja, orando pelos irmãos, orando pela obra, e né, geralmente, na maioria das minhas viagens, eu vou orando a Deus, eu coloco louvor, vou ouvindo palavra, e vou clamando a Deus. Mas eu quero dizer, irmãos, nós precisamos nos fortalecer, amém, amados? Precisamos desse encargo. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui aos irmãos com respeito a essa mensagem sobre o poder de um suspiro, é que alimente-se primeiro para depois querer alimentar os outros, irmãos. Você precisa se alimentar primeiro para querer se alimentar os outros. Então, qual a maior necessidade da igreja do Senhor nesses dias, irmãos? Eu creio que a maior necessidade seja de alimento. Quando você precisa ser um servo, um líder, uma pessoa que ajude a alimentar aqueles que estão famintos. Você foi chamado para ajudar as pessoas a se alimentar, amém? Mas como você vai ajudar a pessoa a se alimentar se você está cambaleando, se você está com fome também, se você não consegue nem caminhar para poder ajudar as pessoas a se alimentarem? Então, uma coisa que às vezes eu fico vendo, os irmãos às vezes têm vergonha de evangelizar uma pessoa. Irmão, não precisa de técnicas, não precisa se preocupar com técnicas de liderança, né? Nós precisamos estudar a palavra de Deus, sim. Temos os cursos aqui, o irmão Reginaldo tem feito os cursos, logo alguns irmãos vão estar se ingressando, porque já está chegando a matérias deles se ingressarem também. Então, amado, não se preocupe com técnicas, o curso ajuda, mas todos nós fomos chamados para ajudar a alimentar o rebanho de Deus. A sua prioridade absoluta deve ser sentar-se aos pés do Senhor e receber o pão da palavra, amém, amados? Deixe o Senhor te servir o pão. Você precisa de alimento, todos nós precisamos de alimento. Eu estou ouvindo uma live com o pastor Aloívio, todo dia, né? Eu paguei por essa mentoria, com o maior prazer, e eu tenho recebido demais, tenho recebido as mensagens, esse acompanhamento pastoral. Você precisa também. Eu tenho enviado umas devocionais, eu não sei se os irmãos têm lido, todos os dias de manhã eu envio uma devocional para os irmãos. Irmão, para no primeiro momento e leia. É grande o texto, pastor. Pare, às vezes você perde muito mais tempo querendo ver o que está acontecendo no Facebook, querendo ver o que está acontecendo nas redes sociais. Presta atenção, irmão, esse alimento é o maná que veio do céu, amém? Nós precisamos nos alimentar. Então, eu quero dizer, faça da sua casa, faça da sua célula, faça do seu trabalho, faça da sua escola um centro de distribuição de comida celestial. Mas lembre-se que antes de se alimentar, você precisa ser alimentado. Antes de você querer alimentar alguém, você precisa ser alimentado primeiro. Então, como posso alimentar alguém se eu não consigo ter um momento diário de devocional, de ler um texto bíblico, um momento de oração, de meditação na palavra? Como vou conseguir liderar uma célula e levar uma palavra poderosa se eu leio o esboço da célula só no momento da célula, ou 10 minutinhos antes da célula, irmãos? Você precisa ler o esboço da célula, não é uma cartilha para você ler. O esboço da célula é para você meditar, até acrescentar mais coisa, você imprimir, rabiscar. Eu vou voltar a imprimir o esboço da célula, né? Mas você pode imprimir também o esboço da célula. Ou você mesmo no celular, faça marcação, pega uma folha, um rascunho, anote versículo. Coma o esboço da célula, porque aí você vai poder alimentar melhor aqueles irmãos que estiverem lá. Amém, amados? Então eu quero dizer aqui que uma ilustração, né? Você certamente já ouviu as instruções de voo, né? Quando um avião decola, né? Eu já
tive aí a graça de viajar de avião várias vezes, e os irmãos já também, aqueles que não viajaram, nunca foram, mas já viram em filmes, né? Quando no voo, né? Os comissários, eles sempre repetem, né? Sempre ficam falando em caso de despressurização, né? É um momento que falta ar dentro do avião, porque circula um ar dentro do avião. Então, quando há esse momento de despressurização, caem as máscaras. Mas qual é a orientação dos comissários de bordo ali? Que você coloque a máscara primeiro, ao invés de colocar nas crianças. Então, você tem que colocar primeiro para depois colocar nas crianças, né? Então, para depois ou querer colocar num outro mais velho, numa pessoa mais de idade. Então, essa atitude até parece ser egoísta. Nossa, cai a máscara, de vez de eu colocar no meu filho, de vez de eu colocar na pessoa idosa que não sabe como colocar a máscara, eu tenho que colocar em mim mesmo. Essa é a instrução dos comissários de bordo. Por quê, irmãos? Por que isso, né? Parece até ser um ato egoísta, mas não é. É um egoísmo, mas é um egoísmo altruísta. Porque o altruísmo é aquele que se dedica ao bem social. Então eu quero receber primeiro para fazer o bem para a pessoa que às vezes não consiga fazer. Então é isso, quando você come a palavra de Deus, você come primeiro para quê? Para poder ajudar aquele que não consegue comer, para ajudar a criança, para ajudar uma criança na fé. Então, essa é a questão aqui dessa ilustração. Muitas vezes vamos ao Senhor Jesus para receber algo para os outros. É possível tirar água para outras pessoas e não beber, irmão. Às vezes tem pessoas que tiram água, mas não bebe. Quer dar água para outras pessoas, mas não bebe. Você pode receber e ainda assim está morrendo de sede. Então, temos que tomar cuidado com isso. Beber é uma coisa muito pessoal. Beber é uma coisa muito pessoal. A bebida é para o seu consumo pessoal. A bebida é para você. Você não bebe pensando nos outros. Vou tomar um copo de água. Quem sabe aquele irmão lá vai matar a sede dele. Você toma água assim, para querer matar a sede do seu irmão que está ali? Não, você bebe água para matar a tua sede. Então, eu quero dizer, depois que você bebe a água, aí você pode levar água para os outros. Se você já matou a sua sede primeiro. Então, olha aqui o que diz aqui em João capítulo 7, no versículo 37 e 38, diz assim. João capítulo 7, 37 e 38. Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, amado? Como é que vai fluir rios de água viva dentro de você? Depois que você beber primeiro. Então, amado, quando bebemos da água da vida, essa água é para nós, e assim nós vamos transbordar, porque os rios de águas vivas fluirão em nós. Os rios de água viva são para os outros. Quando você transborda, quando você está cheio, porque você bebeu muito, você vai poder transbordar para os demais. Amém, amado? Você vai ter como repartir. Então continue bebendo, e do seu interior vai fluirão rios, não apenas água, mas rios de águas vivas. Aleluia. Então as pessoas, elas ficarão renovadas com a sua presença. Quando você chegar perto dela, você vai brilhar, porque o Espírito de Deus vai estar sobre a sua vida. As pessoas vão sentir a unção. Tem algo diferente aqui neste lugar, porque você está cheio primeiro. Irmãos, nós precisamos desse encargo. Nós precisamos, continue bebendo. Então as pessoas vão sentir isso. Essas pessoas serão supridas, né?
É assim que você alimenta, né? Que você se alimenta. Primeiro você bebe e depois você alimenta os outros. Você deve priorizar isso em nome de Jesus. Então a outra questão que eu quero falar aqui, que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Amém, amado? Não é por força. Olha o que diz lá Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 4, 6 e 7, diz assim, Zacarias 4, 6 e 7, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, algumas traduções está violência, e não por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Olha só, nem por força e nem por poder. Isso mostra que havia pessoas que precisavam da revelação da justificação, porque ele estava vivendo em condenação. Então, nem por força, nem por poder. Agora, outros precisam da revelação da graça, porque no final do versículo, assim, que haja graça e graça para ela. Então, amados, a obra de edificação somente pode acontecer se entendermos que é pela graça. Não adianta você querer trazer a pessoa para a célula na força. Não adianta você querer trazer uma pessoa aqui no culto para a força. Já convidei várias vezes, ele não quer nada não vai querer mesmo, pela força você não consegue nada, só pelo Espírito de Deus, só pelo Espírito, só pelo clamor, só pela oração, só pela graça. Graça é amar, a pessoa não merece, mas você precisa amá-la e orar por ela constantemente. O nosso ministério é simplesmente um reflexo da revelação que temos da graça. Se você se sente muito amado, você vai amar e vai interceder pela alma, irmão. Se você tem a graça sobre você, entende o quanto Deus te ama, o mesmo amor que você sente amado por Deus, você também vai sentir pelas pessoas, amém? Você vai sentir esse desejo de clamar pelas vidas. Então não tente, irmão, fazer a obra de Deus baseada no seu próprio esforço. Não é por força, nem por estratégia, nem por dinheiro ou qualquer outra coisa, mas é pela unção do Espírito Santo, amém, amados? É pela unção do Senhor. Então a unção do Espírito Santo, ela pode vir sobre a sua vida de muitas formas. Como a unção do Espírito Santo pode vir sobre nossa vida? Lembra lá de Maria e Isabel? Maria, mãe de Jesus, e Isabel. Quando Maria estava grávida de Jesus, e Isabel, a mãe de João Batista, estava grávida. Quando elas tiveram comunhão, diz que ali as crianças dentro do ventre sentiram, né, a unção. João Batista, a mãe, eles sentiram a unção, porque ali eles tiveram comunhão, elas estavam juntas. Então quando você está junto, quando você está orando por uma pessoa, quando você está buscando ali, orando e tendo comunhão, a unção de Deus vai vir sobre aquele lugar, amém, amados? Você vai receber a unção do Espírito Santo. Outra coisa, Cornélio e sua família, né, foram cheios enquanto ouviram a palavra. Estavam ouvindo a palavra lá em Atos, ouvindo a palavra do Senhor, e eles ficaram cheios por ouvir a palavra. Então, irmãos, coloque no seu celular, ver ministrações, começa a ver cânticos de adorações que tem a palavra de Deus, e com toda certeza você vai se encher do Espírito Santo. Então, os discípulos lá em Efésio, né, na igreja de Éfeso, receberam imposição de mãos dos apóstolos e foram cheios do Espírito Santo. Então você também
quando você é submisso a uma liderança, quando você chega num pastor e fala: pastor, eu quero receber mais unção, ore por mim. Ou na célula, um ore pelos outros, coloca a mão na cabeça. O líder de célula deve fazer isso, orar. Irmão, eu quero orar que você seja cheio do Espírito Santo. Coloca as mãos na cabeça, porque pela imposição de mãos você pode receber a unção do Espírito Santo. E você também pode ser cheio do Espírito Santo quando você ora, quando você tem uma vida de devocional. O que é vida devocional? Você vai tirar um tempo do seu dia, que seja 5 minutos, 1 minuto, não importa, que seja 1 hora de oração, que seja 1 minuto ou 2, importa é que a sua oração chegue aos céus, amém, amados? Isso é que é importante. Mas quanto mais orar, mais você vai receber de Deus. Então a oração libera o poder do Espírito Santo. O poder nos é concedido enquanto oramos. Os discípulos permaneceram em oração até que foram cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: todos estes perseveravam, unânimes, em oração. Pedir aqui um irmão, pega um pouco de água para mim. Então, todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles estavam ali reunidos como uma célula, como um grupo familiar, estavam pedindo a Deus, e eles perseveraram na oração. Então também lá em Atos capítulo 2, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos orando, clamando a Deus, obrigado, irmão, pedindo a Deus, a graça de Deus. E o que aconteceu? Veio sobre eles o poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos entender que essa obra só vai crescer, não é pela força, mas é pelo Espírito Santo, amém, irmãos? É pelo poder do Espírito Santo. Então, outra coisa que eu quero falar aqui, para o último ponto que eu quero falar, nós somos como um vaso de barro. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém, amados? Então, nós temos um tesouro dentro de nós, um tesouro em vasos de barro. Parece, paradoxal aqui, mas há um poder dentro de frágeis vasos de barro para destruir todo o poder do inimigo. Tem uma passagem lá em Juízes, no capítulo 7, nós lemos a história de um homem chamado Gideão, que venceu um soldado dos midianitas com apenas 300 homens. Venceu um grande soldado, mas eles deveriam fazer o que para vencer aquele soldado? Eles só tinham que tocar a trombeta e quebrar vaso de barro. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Sabe como eles conseguiram vencer a guerra? Tocando trombeta e quebrando vasos de barro que carregavam com uma tocha acesa dentro deles. Colocaram uma tocha acesa dentro deles, dos vasos, e correram com aquelas tochas acesas, tocando trombeta, depois quebrando outros vasos também. Eles venceram a guerra. Está lá em Juízes capítulo 7, no versículo 16. Eu quero ler aqui. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas,
cântaros vazios, algumas traduções está jarros de barro, com tochas neles acesas. Aí no versículo 20, olha o que diz, Juízes 7:20. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerda as tochas acesas, e nas suas mãos direita as buzinas, para tocarem, e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. Conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, gritando, e fugiu. O exército inimigo ficou tão apavorado por essa atitude, que eles fugiram, correndo, né? Imagina um grande exército fugindo de 300 guerreiros, somente 300 guerreiros, por causa desta unção do Espírito, dessa direção do Espírito que Deus deu para o exército de Gideão. E nós somos vasos comparados a vasos de barro, irmão. Tudo o que Deus faz, Ele o faz por meio de vasos frágeis de barro. Gostaríamos até de ser vasos de aços, né? Super resistente, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em vasos de barro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desses vasos ficasse ainda mais realçada pela fragilidade do barro. Então, muitas das vezes não gostamos de ser vasos de barro, e até queremos ser o tesouro de vez de ser o vaso de barro, mas o tesouro é Ele em nós, amém? É o Espírito de Deus em nós. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, sempre seremos vasos frágeis de barro. Todos nós somos como esse vaso de barro, e dentro desse vaso resplandece o quê? O que eles fizeram lá? A luz. Então nós temos a luz de Cristo. Quando esse vaso é quebrado, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, amado, a glória do Senhor se manifesta, o poder de Deus vem e os inimigos partem em retirada, amém? Olha só que coisa linda nesse texto. Então, quando o vaso é quebrado, a trombeta, o que era a trombeta? Era chamado chofar para ser tocado. E o chofar, ele era um instrumento, era o chifre de um carneiro que morreu. Como ia tocar o chofar se o carneiro estava vivo? Não tinha como. Primeiro se mata-se o carneiro, arranca-se o chifre, e para virar um chofar. Então isso aponta para a morte do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, né? O Senhor Jesus, Ele morreu para que nós pudéssemos tocar, falar do amor de Deus, falar da glória de Deus, para que os inimigos venham partir em retirada no nome de Jesus. Amados, o Senhor muitas das vezes permite tribulações e perseguições, como diz o texto lá de Coríntios, perseguidos, porém não desamparados, né? Tribulados, mas não abatidos. Então o Senhor permite tribulações e perseguições apenas para que o vaso de barro seja quebrado e possamos proclamar a morte do Cordeiro pelo toque da trombeta. Se você tem enfrentado situações difíceis, e há uma grande pressão sobre você, não tenha receio de ser um vaso de barro quebrado. Ore, clama a Deus, chore nos pés do Senhor, porque o poder de Deus se manifesta em nosso quebrantamento, amém, amados? O poder de Deus é quando nós nos quebrantamos. Então o Senhor nos manda, né, que os soldados toquem trombetas de chifre de carneiro, como mandou aliás lá para o exército de Gideão: toque as trombetas de chifre de carneiro. Essas trombetas são chamadas de chofar, e elas representam o que? O carneiro que aponta a Cristo. Então nós vemos aqui esse ato profético. Então Deus gosta de trabalhar com o fraco, amém, irmão? Porque nós somos comparados a vaso de barro.
Se um vaso de barro cair aqui, quebra. Um vaso de lata, de coisa... Não, mas um vaso de barro quebra. De uma certa altura, ele é muito frágil. Então, Deus gosta de trabalhar com vaso, né, fraco, né, e com o insignificante. Gideão era menor em sua casa, irmãos. Olha o que diz o texto: a sua família era a mais pobre da tribo. Mas quem Deus usou para ganhar aquela guerra contra os midianistas? Usou Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 15 diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu. Quem está dizendo isso? Gideão. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianistas como se fosse um só homem. Olha a palavra. Ele se coloca tão pequenininho, tão fragilizado, mas o Senhor quer usar os fracos. Amém, amado? Porque quando você está fraco, aí você está forte, porque é o Senhor que vai agir. Mas quando você se acha forte, você é fraco, porque você vai querer usar pela sua própria força, vai querer fazer pela sua própria força. Sabe por que muitas das vezes a célula, ou até aqui a obra às vezes, né, fica estancada, paralisada, porque a gente quer fazer com a nossa própria força. Precisamos fazer pela força do Senhor. Amém, amados? Pela força do Senhor, tudo vai dar certo. Pela força do Senhor, no nome de Jesus. Então, em vez, né, de ele usar 22 mil homens, Gideão, tinha-se um exército de 22 mil homens, né? Então ali, se aquele homem, Gideão, usasse aquele exército, ele ia falar: quem foi que ganhou foi o exército. 22 mil soldados, botou todo mundo para correr. Mas o Senhor dispensou e só ficou com 300 homens, para dizer que é Ele que está na frente da batalha e que dá a vitória. Amém, amados? Então Deus vai dar vitória para você quando você entregar as suas forças na força do Senhor. Que não seja na sua força, mas que seja na força do Senhor. Então, amados, essa é a razão porque o Senhor foi crucificado num lugar chamado Caveira. Sabia que ali é chamado Gólgota? Ele foi crucificado no Gólgota. Por quê? A palavra Gólgota quer dizer caveira. Mas na verdade não é a caveira completa, o esqueleto completo. É só o crânio da caveira. Por que Jesus foi ali crucificado no Gólgota, né? Naquele lugar que representa um crânio? Isso é para mostrar que a cruz é o fim de toda inteligência humana, toda a lógica da carne. Amém, amados? Deus ali, quando Jesus morreu, foi num lugar, na caveira, que é um crânio, para aniquilar todo o pensamento lógico. Não é pela lógica, mas é pelo Espírito do Senhor. Não é pela sua inteligência, pela sua estratégia, mas é pelo um clamor a Deus. É pelo suspiro em uma oração sincera com Deus. Então, eu quero dizer aos irmãos que o Senhor conhece a nossa fragilidade. Deus ama a nossa fraqueza, porque é o meio da fraqueza que Ele pode manifestar a sua graça. Mas a graça aqui não é a fraqueza do pecado, mas a fragilidade que é própria, né, que é própria dos vasos. Como somos comparados a vasos de barro, nem sempre temos orações grandiosas para fazer. Há dias em que temos apenas um gemido no nosso coração, né? Não pense que tal gemido não tenha valor diante de Deus. Tem dia que às vezes a gente não consegue orar, irmão. Não tem força para orar, só gemer diante do Senhor. Então, não estou dizendo aqui aquele gemido, como diz lá, o gemido do Espírito Santo, né? Mas nós vamos chegar nessa parte. Não pense, né, que o gemido não tenha valor. Olha o que diz lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 23. Diz assim:
decorrido no 23, 24, Êxodo 2, 23, decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam, olha só, sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, e ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. O que Deus ouviu no meio do povo de Israel, irmão, foi o gemido. Muitas das vezes o nosso clamor é apenas um gemido profundo. Ele não é uma oração perfeita às vezes, ou bem articulada, mas apenas o clamor que flui de uma dor, de um desejo de que aquilo se realize. Então Deus ouviu, no meio do povo de Israel, ouviu o quê? O gemido, irmãos. Um afluir de uma dor, um clamor profundo. Então, às vezes, existe um gemido do Espírito Santo. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas como o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes é o Espírito Santo que intercede por nós com gemido, mas essa oração do povo de Israel lá, era gemido mesmo. Eles estavam entristecidos, estavam tristes por estar tantos anos no cativeiro, e eles clamaram e gemeram, e Deus ouviu a oração deles. Eu quero dizer que às vezes você vai conquistar coisas na sua vida só através de gemido, e não através da sua oração, mas através do seu choro, através da sua dor que você está sentindo ali, você vai conseguir aquilo que você deseja no nome de Jesus. Amados, normalmente a gente rejeita os gemidos porque pensamos que são um sinal de murmuração, e muitas das vezes são mesmo, pode até ser, mas eles podem também ser uma expressão profunda de uma oração genuína. Nós não gostamos de gemido porque pensamos que precisamos parecer fortes o tempo todo, né? Tem pessoas que não gemem, não oram chorando. Há pessoas que ela querem se sentir, não, eu sou forte emocionalmente. Então, e por isso ela fica silenciosa. Mas nós precisamos entender, isso é enganar a própria humanidade. Você é um ser humano, você pode chorar, você pode clamar a Deus, em choro, com lágrimas, gemendo, e Deus vai ouvir, amém, amados? É por isso que somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus ama quando somos fracos, porque aí a sua graça pode nos suprir completamente. Então eu quero encerrar essa mensagem dizendo que você precisa suspirar pela obra de Deus, amém, amado? Você precisa chorar por essa obra. Você precisa, junto comigo, clamar a Deus pelas vidas. Há um poder em um suspiro profundo de um coração sequioso diante de Deus. Deus ama quando somos expressivos, mostrando o profundo anseio do nosso coração. Olha o que diz lá em Marcos 7,34. Olha só. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Deus então, Jesus fez uma oração e suspirou. Aquele suspiro, aquela respiração longa, como se ele estivesse gemendo, aquela dor daquele homem que estava cego. E ele colocou as mãos sobre ele e falou, abra-te os olhos. Mas antes dos olhos daquele homem abrir, teve que haver um gemido, teve que haver um suspiro. Às vezes tem gente cego no seu trabalho, tem gente cego do lado da tua casa, que não consegue enxergar a Deus, que não consegue ver o poder de Deus. Mas quando você suspirar e orar por ele,
Ele vai, no nome de Jesus. Ele vai abrir os olhos no nome de Jesus. Amém, amado? Então eu quero dizer, antes que os discípulos saíram para pregar e expulsar demônios também, antes disso acontecer, Jesus disse que eles deveriam estar com Ele. Podemos orar, irmão, em todo o tempo e apenas compreender, a suspirar pelo o Senhor, Então, olha o que ele diz aqui, em Marcos capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha esse versículo. O alvo do Senhor é que antes de tudo estejamos com Ele. Antes de você suspirar, não adianta você suspirar, você orar, se Jesus não está presente. Fazer oração sem a presença de Jesus. Olha o que diz aqui, Marcos 3, 14 e 15. Então designou os 12. Quais os 12? Os discípulos. Para, primeiro, estarem com Ele. E para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônio. Antes de eles terem autoridade para expelir demônio, eles tinham que estar primeiro com Jesus. Você só vai ter autoridade sobre as vidas que estão endemoniadas, se antes você estiver na presença de Jesus. Amém, amados? Jesus precisa estar presente na sua vida. E como é que você faz Jesus presente na sua vida? Se agarrando a Ele, bebendo Ele, ouvindo a palavra, orando, clamando, tendo a sua vida devocional, jejum, oração, leitura da palavra. Aí quando você está com Ele, nenhum mal vai ficar na sua frente, porque você vai ter o poder do Espírito Santo. Vivemos dias tão angustiantes que gememos em nosso espírito pela volta do Senhor. Veja que o gemido é um anseio, uma aspiração que vem do céu, irmãos. Às vezes Deus está te chamando para você chorar intensamente, porque isso é um desejo do céu. Olha só, isso é uma aspiração, aliás, do céu, não um desejo do céu, Desejo é seu, mas é uma aspiração. Você está querendo receber aquilo, algo que está fluindo sobre a sua vida. Para encerrar, Romanos 8, 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, que é de ter uma vida glorificada. Gememos, quer dizer, no nosso íntimo, suspiramos em nosso íntimo, o desejo da manifestação da glória de Deus. Amém, amados? Nós precisamos gemer até nisso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Me ajude a gemer, me ajude a orar por essas vidas, me dê força para orar por essas vidas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque-se em pé no nome de Jesus, amado.